Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Eu não sei se você viu uma polêmica na semana passada envolvendo o Dan Brown, o Dan Brown é um escritor, um cara que escreveu o Código da Vinci. E, bom, ele cumpre a função do autor, do escritor, enfim, que é gerar as polêmicas e fazer provocações, né, envolvendo questões religiosas e tal. E a mais recente, ele, resumidamente, isso tem a ver com um livro novo dele, ele fala sobre a substituição da ideia de Deus. Essa ideia do Dan Brown, essa coisa de substituir, não é algo novo, né? Isso já há muito tempo é proposto de um jeito ou outro. Mas nesse caso ele fala que provavelmente em algum tempo a ideia de Deus será substituída por uma consciência coletiva, e mesmo cita a evolução da ciência e da tecnologia como inibidora, talvez, da crença, né, da fé em Deus. Isso gerou, como já era esperado, uma série de polêmicas e contestações ou defesas, enfim, ideológicas de gente que é contra ou a favor, como sempre, né? E as pessoas geralmente e cada vez mais, infelizmente, se posicionam em debates sempre dessa maneira polarizada. Ou sou contra, ou sou a favor. Ou é verdade, ou é mentira. Sempre. E geralmente quem se expõe a um debate, especialmente nas redes sociais, se sente de um jeito ou de outro coagido a se posicionar em um ou outro polo. Você concorda ou você discorda? É verdade ou é mentira? Tá certo ou tá errado? E a pessoa acaba, muitas vezes, sem perceber, se posicionando num desses extremos, né, e aderindo a vociferações. Ainda que não esteja totalmente consciente do que se trata. E aí perde-se, né, a natureza daquele debate e a possibilidade de, nele, encontrar perspectivas de reflexão, concorde você ou não com a maioria do que é dito. Você entende, não? Então as pessoas ficam brigando entre si, como eu já volto para a história do Dan Brown, mas para dar um exemplo, como na história recente aqui da exposição no museu aqui em Porto Alegre, né? Um dia me perguntaram sobre isso, aquela Queer Museu, enfim. E aí você vê as discussões, os debates, as polêmicas, e aí as pessoas sempre vão nessa história, tá certo ou tá errado, se é contra ou é a favor, é isso, não pode ou não pode. E é um negócio horrível, né? Não se para pensar na natureza dessa discussão, em nível nenhum, né? E nessa história do Dan Brown, da mesma maneira. Então, de repente, as pessoas se posicionam dizendo, tá acusando Deus, quer matar Deus. E outros dizendo, tá certo, essa coisa de Deus é retrógrado, não cabe mais espaço para isso, tal. E aí eu fico pensando, como eu estava dizendo, que essa ideia do Dan Brown não é uma ideia nova. A substituição da ideia de Deus. Se você for pensar, por exemplo, né, que os seres humanos, de alguma maneira, sempre acreditaram em algo divino. Essa crença nem sempre foi desenhada, delineada como hoje nós cremos. Deus no céu, tal. Até porque o fenômeno monoteísta, especialmente ligado à nossa cultura judaica, é um fenômeno relativamente novo, né? Levando em consideração o tempo de existência dos Homo sapiens aqui na Terra. Estima-se que nós estamos aqui há mais ou menos 200 mil anos. A religião monoteísta, baseada na crença em Deus, judaica, né? E o cristianismo é um derivado do judaísmo, tem o quê? 7 mil anos? 6 mil anos, por volta disso. Então é um fenômeno recente. Agora, antes disso, os seres humanos também tinham as suas crenças em Deus, mesmo que não chamassem como tal. Deus projetado na natureza, Deus projetado no trovão, Deus projetados em figuras míticas, enfim. Isso está no ser humano de um jeito ou de outro. Por isso, em princípio, eu acho que a esperança, a fé em algo que transcende aquilo que nós podemos apontar e dizer Deus é isso, aquilo, de alguma maneira vai existir. Mesmo que essa fé seja transferida, como em parte tem acontecido, à própria ciência, né? Para alguns, a ciência substitui a imagem religiosa e o cientista substitui a imagem divina. Tanto é que muitas religiões acabam usando o argumento da ciência e do cientista para legitimarem as suas fés. Então você vê religião, né? E eu não estou falando religião com contexto ou conotação pejorativa. Religião, crença, né? E as pessoas dizendo, isso aqui não é uma religião, isso aqui é uma ciência. O espiritismo se
baseia muito nesse argumento, né? O espiritismo não é uma religião, o espiritismo é uma ciência. E claro, eu não estou com isso diminuindo o espiritismo, porque eu acho que religião não é uma diminuição, mas o espiritismo é uma religião, é uma crença, não é uma ciência, né? Isso não desmerece. E se você que me ouve for espírita e se sente incomodado com essa questão, é porque de alguma maneira já está fazendo essa transferência da necessidade da ciência legitimar, chancelar a tua crença, quando na realidade isso é uma bobagem, né? A ciência está longe de ser chanceladora de verdades. A ciência está engatinhando ainda, mesmo que nós tenhamos evoluído tanto nos últimos 100, 150 anos em matéria de evoluções científicas, tecnológicas, mas diante do que há para fazer e do caminho que temos ainda pela frente, isso não é nada. Portanto, pacifique-se. Se de alguma maneira esse pensamento te incomoda, né? Mas é um exemplo de quanto nós precisamos disso. Outros, por exemplo, transferem hoje em dia a sua fé à política, né? Eu estava falando sobre as polarizações, os debates e tal, mas repara, hoje em dia é difícil você falar sobre política sem cair na paixão religiosa. Vou dar só 2 exemplos: Deus Lula e Deus Bolsonaro. Tanto um quanto o outro, que são de alguma maneira os mais bem cotados nas campanhas não, nas pesquisas eleitorais, tanto um quanto o outro, seja intencionalmente ou não vou discutir isso, mas trabalham em códigos religiosos, né? Repare que os mais fervorosos defensores, tanto um quanto o outro, ainda que um ou outro sejam símbolos opostos dentro da perspectiva política nacional, são, para os seus seguidores, símbolos religiosos, incontestáveis, né? E símbolos que de alguma maneira requerem adesão total. Essa é uma característica também do pensamento fundamentalista religioso. Você ou é contra ou é a favor. Ou você está comigo 100% ou você é contra mim e vira meu inimigo. Eu não estou dizendo de simpatizantes, mas estou falando dos seguidores dessas figuras, né, que alimentam esse tipo de coisa, seguem nessa condição. É outro exemplo. Então isso está nas pessoas. Então vamos voltar à história do Dan Brown. A ideia de Deus será substituída pelos conceitos científicos e por uma mente coletiva, né? O que isso pode significar? Você acha que isso vai acontecer algum dia? Te incomoda esse pensamento? O ser humano tem uma característica, né? Especialmente em se tratando dessa questão de fé e de espiritualidade e tal, é de necessariamente ter que se apoiar numa verdade. Deus, para a maioria das pessoas, simboliza essa verdade. Tanto é que muitas vezes eu sou refutado, especialmente no YouTube, quando eu coloco um vídeo ou outro que trata desse assunto numa perspectiva mais aberta, enfim, por pessoas que dizem: bom, isso é o que você está dizendo, mas eu prefiro ficar com o que Deus disse. E Deus disse, aí o cara fala a crença dele. Ou a interpretação dele baseado num texto da Bíblia ou de algum outro livro considerado sagrado, enfim. Mas como assim Deus disse isso? A verdade, né? Deus, eu fico com Deus no coração. Se eu levar em consideração que o ser humano vem ao longo dos milhares de anos modificando a sua percepção, a sua ideia sobre o que de fato significa Deus, né? Essa teoria do Dan Brown, por isso eu digo que não é nova, é perfeitamente aplicável na vida de maneira geral. Se você olhar, por exemplo, a crença da maioria das pessoas, dos nossos avós, por exemplo, em Deus. De repente seus avós eram da mesma religião que você, né? Mas repare a perspectiva dos seus avós, dos seus pais e a tua em relação, por exemplo, a Deus. Tanto é que a religião, mesmo a religião católica mais tradicional, está tentando se adequar, né, aos novos tempos. Papas fazendo meia-culpas, reposicionando assuntos que antes eram considerados intocáveis pela Igreja Católica, por exemplo. A Igreja Evangélica, então, mais ainda, é um exemplo muito claro dessa tentativa de adaptação da religião aos contextos atuais. A Igreja Evangélica, que vem do protestantismo, né? Vem de Lutero, lá no século XVI, de uma contestação em relação à Igreja Católica. Se fundou na Alemanha um outro pensamento, considerado os protestantes. Deles derivaram, né, as tantas outras ideias protestantes, e vieram outros fundadores, e nós temos hoje
esse leque de milhares de vertentes consideradas evangélicas, né? No entanto, se você for olhar especialmente as mais novas e as mais populares, inclusive, são sempre tentativas de adaptação de discurso. Não estou aqui julgando o mérito, se é bom ou se é mal. Eu só estou olhando para o fenômeno, até para uma adaptação da igreja evangélica, por exemplo, ao capitalismo. Não é à toa que grande parte da igreja evangélica hoje se adaptou e está proferindo a tal da teologia da prosperidade, que nada mais é do que uma adaptação da mente, né, consumista, capitalista, tal, aos símbolos e às crenças tradicionais de fé. Então criou-se essa teologia da prosperidade, que é o que mais cresce, inclusive comprovando isso. Esse movimento que atinge as massas, que querem ficar ricas, funciona demais em países pobres, como o Brasil, países africanos, né? A teologia nos Estados Unidos também, que tem uma mente bastante capitalista, a coisa do sonho americano, mas a teologia da prosperidade não encontra muito respaldo, por exemplo, na Europa, né? O que indica, mais uma vez, esse fenômeno. Então você vê que essa ideia de Deus é uma ideia. A ideia de Deus é uma ideia. E quando eu falo sobre isso, de maneira nenhuma, né, a minha intenção aqui é discutir de fato Deus ou não Deus. Estou dizendo aqui, Deus não existe. E nem Deus existe. Eu não estou tratando disso. E essa é outra dificuldade das pessoas. Então você está questionando a Deus. Mas por que você acha que eu estou questionando? Aliás, por que você acha que eu sou capaz de questionar a Deus? Se eu posso, a priori, dizer, inclusive, que Deus é tudo. E tudo existe em Deus. Isso é um conceito muito profundo e muito amplo, né? Se tudo existe em Deus, se Deus está em tudo, enfim, como é que eu posso discutir a Deus? Se Deus está em mim ou em você, e o que significa Deus está em mim ou em você? Uma gota pode questionar o oceano, enfim. Mas ao mesmo tempo, uma gota pode dizer, olha, o oceano é isso aqui, que eu creio, que eu penso, que eu acredito, tal. Será que não seria melhor se a gente reposicionasse as nossas próprias crenças, as nossas próprias ideias, os nossos próprios sonhos e fés e tal, e não precisasse necessariamente dizer, olha, porque Deus é assim, Deus quer, Deus disse, Deus pensa, Deus... Será? Quantas vezes eu vejo pessoas dizendo assim, é um exemplo familiar e verdadeiro. Eu tenho uma tia, algumas tias, muito religiosas e tal, e eu me lembro uma vez, há muito tempo, uma dessas tias estava fazendo aniversário ou fez aniversário próximo daquela data, uma coisa do tipo. E aí eu me lembro que nós éramos assim, pós-adolescentes, estávamos com a minha mãe, com ela, e íamos visitar uma outra tia. E aí quando essa outra tia nos chamou para ir lá visitá-la e tal, e essa tia religiosa falou assim, Deus me falou que nós estamos indo para lá porque ela quer me dar um presente por causa do meu aniversário. Deus me falou. Aí tem essa coisa de Deus me falou. Deus me falou para eu levar um casaco que vai esfriar, né? Deus me falou que eu, sei lá, eu vou ter que ir naquele restaurante e não no outro. E quando nós chegamos lá na tia, não era isso. E pior ainda, a tia queria dar um bolo para minha mãe, porque minha mãe estava ajudando ela num momento difícil. Isso gerou uma mágoa na outra tia, que disse que Deus tinha dito que era um presente que ela receberia, tal. Eu tenho até outra história de uma outra também, de tia também. Isso já é uma história antiga, não sei como é que ela se posiciona hoje, mas num tempo em que ela tinha assim um padrão de tomar café da manhã, depois ela comia um lanchinho antes do almoço, depois ela almoçava, depois ela fazia um lanche da tarde, depois ela fazia um lanche antes do jantar, depois ela jantava, depois ela fazia um lanche antes de dormir. E obviamente que ela engordava, né? Então quando ela ia tomar banho, ela fazia uma oração para que Deus queimasse as gorduras do corpo dela. E aí você vai contestar e dizer, mas Deus, é Deus ou não é Deus? Você entende o nível do primitivismo da nossa fé? Que tal se a gente, pelo menos abrir a possibilidade para entender essa proposta de Deus como consciência coletiva? Seria bom, né, se nós requerêssemos a responsabilidade daquilo que nós fazemos, da maneira como nós tratamos o outro, de como nós enxergamos o mundo, a vida, e assumíssemos o ônus e o bônus dessa condição
sem necessidade de ficar apontando para uma crença e tentar convencer o outro daquilo que eu penso como o absoluto, até porque qual pensamento humano, qual crença humana, qual ideologia humana, qual percepção humana pode ser considerada absoluta? Qual? Né? Deus é uma percepção humana. Eu te lembro, com isso eu não estou dizendo aqui Deus existe ou não existe, eu estou falando desse campo de ideias e de discussões que nós chamamos de Deus. Você pode muito bem, óbvio, ter a sua fé em Deus ou não ter a fé em Deus, enfim, como você pensa, como você vê Deus, isso é uma questão tua, né? Mas essa discussãozinha nossa aqui talvez seja passível de uma necessidade de desconstrução, que eu chamo num texto que eu vou ler agora, que tem um vídeo e tal, e que é muito polêmico, inclusive, esse texto. Esse é um dos que recebe essas coisas, mas eu fico com o que Deus diz. Deus desacredite. Lá no meu livro Mensagens que Chegam pela Manhã, vou ler agora cedinho pra gente, para concluir essa reflexão aqui, que diz o seguinte: acreditar que Deus existe é um pequeno, tímido movimento da consciência. Acreditar em Deus é comprar o pacote cultural, religioso, ocidental, sem discussão, sem questionar, sem enxergar. Nesse ponto, os agnósticos estão um passo à frente. É bem mais fácil acreditar em Deus do que desacreditar. No entanto, quem é que está disposto a se expor às implicações de identificar Deus dentro de si? Nem sempre é tranquilo reconhecer-se como morada de Deus, parte de Deus, gota no oceano, desvinculando a sua percepção da necessidade de olhar para fora. Isso porque a primeira ideia é corroborada pelo senso comum, pela nossa cultura, pela maioria que elegeu aquela figura de barba, feito à nossa imagem e desconfortável semelhança. E nele pregou uma placa escrito: esse é Deus, acredite ou vá para o inferno. Pega bem, acreditar em Deus. Pega mal, desacreditar. É como se todos fossem obrigados a crer do mesmo jeito. Afinal, fomos moldados culturalmente para simplesmente acreditar, sem refletir, sem discutir, sem duvidar, sem respeitar espaços, sem dar atenção aos vazios. É mais fácil controlar pessoas, movê-las a viver em dogmas, segregando, separando, guerreando, quando sem argumentos eu digo: é porque Deus quer, é porque Deus me disse. Interiorizar Deus, chame de Deus ou não, enfim, é o início de uma viagem solitária e de muitas desconstruções. É diferente de simplesmente acreditar. Eu posso ou não acreditar no que me dizem, mas quando a crença vira experiência, e não necessariamente existe nos códigos, nos símbolos do acreditar, enfim, então você se enxerga diante de questionamentos que até ontem talvez fossem inquestionáveis, percebe-se relativizando o que parecia absoluto, duvidando do que dizem estar fora de discussões. E nesse ponto, especialmente para os religiosos, é muito dolorido, né? Você é um desviado, está perdendo a fé, invertendo vertiginosamente a lógica do que antes acreditava, deslocando o olhar das pirotecnias que insistem em dizer: Deus está lá. Diante da inevitável constatação de que, bom, se Deus está em algum lugar, talvez seja aqui. Isso produz uma profunda e radical inversão de percepção de tudo, caotizando um mundo até então construído à base de crenças e não de consciência. O mundo onde nós vivemos, de alguma maneira, trabalha para que nós sejamos crentes. Crentes nisso, crentes naquilo, crentes nessa figura, crentes... Eu dei exemplo do Bolsonaro e do Lula, né? Ambos trabalham muito nessa posição de crença. Creia aqui, creia ali, no símbolo, na figura infalível. Isso é um código das nossas mentes. Mas então coloque-se no contrafluxo. Desprenda-se da maioria, desvinculando-se de culturas, desfazendo-se de tradições, livrando-se de sistematizações que se esforcem para encaixotar o que não cabe em cartilhas, para aprender o que não lhes pertence, em ser voz o que não cabe, em uma única voz, de serem donos do que está em mim, em você, em cada um de nós. Acredite, isso não é fácil, dói na grande maioria das vezes. Você se sente um herege por algum tempo, teme a própria loucura, pensa que se contaminou, se desviou,
se desagregou enquanto seus pares se apressam em julgá-lo, em dizer eu sei o que está por trás disso que você diz. E se distanciam, se afastam, afinal você se tornou agora, claro, perigoso. Você se tornou uma real e potente ameaça. Crucifica! Gritariam se pudessem. E muitas vezes está contra tradições da família, de amigos, cônjuges, grupos. Afinal, estamos falando de um caminho de descobertas e quebra de paradigmas e profunda e radical mudança de percepção com todas as implicações que isso acarreta. Portanto, acreditar em Deus é uma coisa. Desvinculá-lo dos símbolos, dos dogmas, do nome Deus, das fórmulas, das percepções, dos preconceitos, dos limites, das inscrições, dos códigos, caixas, das propriedades e simplesmente enxergá-lo em si mesmo, dissolvendo-se nele, produtor de mistério, essência do ser, fonte de sabedoria, pacificação, é outra coisa, completamente diferente. Especialmente porque, diferentemente dos sistemas, enxergar Deus na gente nos torna livres e independentes, fora do alvo de ameaças. E quem é que não se inquieta diante de um ser livre? Quem? Portanto, desacreditar de Deus, esse dos códigos, torna-se necessário. Afinal, o que fazer quando se percebe que os passos, a voz, os movimentos sutis, mas constantes, suaves, eloquentes de Deus não vinham de lá, não estava fora, não se vinculava ao que aprendeu, mas vinha de dentro, de você. Como voltar atrás depois de se reconhecer parte de Deus, não Deus fora, não Deus lá, não Deus deles, não Deus nosso, mas aqui em mim? A nossa mente pode fazer várias viagens, há muitas e muitas reflexões a serem feitas, processos a serem desenvolvidos, caminhos inimagináveis, obviamente, a serem trilhados, isso nunca termina. No entanto, acredito que essa percepção pode ser o ponto de partida e, ao mesmo tempo, a linha de chegada, o começo, o meio e o fim de todo o entendimento, de tudo o que realmente faz diferença. Provocações, filosofia, consciência, universos que nos habitam. Rádio Inverso.